Olá pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre o nosso maior órgão do corpo humano, o nosso primeiro cérebro, o nosso intestino, gente. Tanta gente com alteração intestinal, né? O que está acontecendo se o nosso maior órgão de absorção de alimentação ele está tendo tanto problema assim e desencadeando tantos problemas de saúde? Tem um ditado que falavam há um tempo atrás isso, né? O intestino é o segundo cérebro, o intestino é o segundo cérebro. E eu categoricamente digo para vocês, o intestino é o nosso primeiro cérebro, tá? É realmente um dos órgãos maiores que temos no corpo humano e um dos órgãos mais importantes também, né? Porque ele é responsável por absorver o que vai nos trazer vida, o que vai alimentar as nossas células. Muitas vezes a gente come para encher a barriga, e esquece que a gente tem que comer para alimentar as células. O que eu estou querendo dizer com isso? O alimento ele tem que ser muito bem escolhido, para que as nossas células não fiquem com fome. A fome oculta é a gente encher a barriga e a célula continuar com fome. Isso acaba gerando um descompasso, um descontrole alimentar que gera muita fome o tempo inteiro. A gente nunca está saciado. Por quê? Porque o alimento que a gente está dando para o nosso corpo não é o que ele está precisando. E muitas vezes, pessoal, o que acontece? A alteração de intestino, ela vem a partir do estômago. O alimento, quando a gente come, ele precisa ser de boa qualidade para que o estômago consiga agir, para que nossas enzimas digestivas liberadas no estômago consigam digerir esse alimento e ele consiga passar para o intestino de uma forma mais fácil para ser absorvido. O que acontece muito hoje em dia? O uso de remédios, de medicamentos, os alimentos errados, eles acabam proporcionando um ambiente ruim para o estômago. Além disso, a gente comer demais, encher muito o estômago, não resta espaço para a liberação de enzimas digestivas. E aí o que acontece? O alimento fica estagnado no estômago e aquele alimento fica voltando para o esôfago, dando sintomas de azia, de má digestão, de gastrite. Isso, gente, atrapalha completamente o nosso sistema digestório. E aí, o que acontece? O alimento está lá no estômago, né? Não foi bem digerido porque a gente não liberou a quantidade de enzimas digestivas suficientes, acaba gerando esses sintomas desconfortáveis e passa para o intestino um tamanho maior, um tamanho em que o intestino não está pronto para absorver. E aí o que acontece? Aquele alimento na parede do intestino, ele fica batendo, ele fica machucando, porque ele precisa ser absorvido. Ele fica machucando, machucando, machucando. O que acontece? Gera uma inflamação na parede do intestino, que é o que a gente chama também de disbiose intestinal. Essa inflamação, ela vem acompanhada também por alterações na quantidade de lactobacilos, de bactérias intestinais. Nós somos apenas 10% humanos. Nós somos células vivendo em um ambiente de bactérias, fungos, parasitas. Mas a gente vive em um ambiente de simbiose. A gente se aproveita deles e eles se aproveitam da gente de forma saudável. Quando acontece uma disbiose, uma alteração nessa produção, aí sim vem as doenças, porque aí vem a constipação, aí vem a diarreia, o intestino não funciona perfeitamente, o alimento não é bem absorvido e quando é absorvido, acaba sendo absorvido de uma forma inapropriada, um tamanho diferente que vai causar dano no nosso corpo. Então o intestino, o sistema digestório, ele é importantíssimo. Além de tudo isso que eu falei, o intestino ele é capaz de produzir neurotransmissores, ele é capaz também de estimular a produção de alguns hormônios. Para vocês terem noção, a serotonina, que é um dos neurotransmissores importantes para o bem-estar, para a alegria, para a saúde, é produzida em grande quantidade no intestino, né? E a gente nem se liga em relação a isso. Os japoneses, eles têm um ditado que eu acho fantástico, que chama Hara Hashibu. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele preza para que a gente deixe 20% do nosso estômago vazio, que a gente preencha apenas 80% do estômago. Ou seja, esses 20% livre,
livres, eles têm a capacidade de produzir as enzimas digestivas e essas enzimas chegarem no alimento e proporcionarem uma boa digestão. É a gente sair da mesa podendo comer mais. Nunca com fome, mas também nunca cheio, nunca full, sempre com um espaçozinho no estômago, sabendo que você está bem, que você alimentou sua célula, mas que você poderia comer mais, mas que não vai comer para poder dar chance do seu intestino, do seu estômago produzir essas enzimas digestivas. Assim, o alimento ele consegue chegar mais fácil de ser absorvido pelo intestino, tá? Então isso tudo é o sistema digestório, gente, que é muito importante. Outra coisa importantíssima são os alimentos inflamatórios, né? Você imagina tudo isso que eu falei, né? Isso acontece com os alimentos bons. Imagina se for um alimento inflamatório, se for um alimento que o nosso corpo não está preparado para absorver, se for alimentos derivados do glúten, que a gente sabe que é muito inflamatório, e da proteína do leite de vaca, que a gente sabe que a gente não é feito para absorver. O que vai acontecer, né? Esses alimentos inflamatórios que a gente acaba comendo a vida inteira, eles geram um muco na parede do intestino. Então tá aqui o nosso intestino e tá aqui um muco formado por esse excesso de alimentos inflamatórios. Esse muco, pessoal, causa duas coisas. Dificulta a absorção dos nutrientes dos alimentos. E dois, evita também os efeitos inflamatórios desse alimento na parede do intestino. Então, o que pode acontecer? Você pode ter uma síndrome desabsortiva, mas também, por consequência, você também não tem os sintomas diretos da ingestão desses alimentos. Quando a gente para de comer leite de vaca, derivados ou glúten, o nosso corpo tem um poder de detoxificação excelente. Então, o que ele faz? Ele limpa tudo que não presta. Então, o nosso corpo vai lá, limpa esse muco, limpa esse muco. Agora o intestino está o quê? Tá ok. Ele está apto para absorver os nutrientes dos alimentos, mas ele não está apto mais para receber alimentos inflamatórios. Então, por isso, quando você volta a ingerir esses alimentos, o intestino sente. E aí muita gente fala, eu nunca fui intolerante à lactose, eu nunca tive problema com glúten. Foi só eu parar de comer por um período que meu intestino ficou assim. E aí eu te digo, você sempre foi intolerante ao glúten, intolerante à lactose. Você talvez não tenha doença autoimune, você talvez não tenha no papel, no exame de sangue, esse tipo de doença. Mas sintomatologicamente todos nós temos. E isso realmente causa esse desarranjo intestinal, pessoal. Então assim, muita gente me pergunta, mas na época de Cristo todo mundo comia pão, né? Por que hoje a gente não pode comer? Simplesmente por vários motivos, mas o motivo mais importante é o trigo de antigamente tinha até 200 vezes menos glúten do que o trigo de hoje. O pão de antigamente era um pão de fermentação muito mais natural. E além disso, pessoal, muitos aditivos químicos foram adicionados no alimento para que o pão tenha uma durabilidade maior na nossa casa. Então, tudo isso altera, sim, a função do alimento quando ele bate no nosso corpo, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, que o poder de detoxificação vai limpar tudo o que não presta a partir do momento que a gente para de comer. E aí, assim, a gente pode ter esses sentimentos, né, dos alimentos tocando no intestino e a gente tendo uma maior hipersensibilidade, tá? Então, o intestino é algo que a gente deve cuidar com muito, muito, muito zelo, porque é o órgão que consegue alimentar as nossas células, é o órgão que absorve os nutrientes dos alimentos e que realmente oferece às células do nosso corpo a energia necessária para que a gente viva bem. Tá? Então, isso é muito importante, eu espero que vocês zelem e prezem por isso, colocando em prática o Hara Hashibun, deixando 80% só do estômago cheio, se preocupando com essas enzimas digestivas, se preocupando em manter a nossa flora intestinal saudável, com a reposição de probióticos, se for necessário e se for indicado pelo seu médico, tá? Então, precisamos manter o nosso sistema digestório perfeitamente em equilíbrio, até para que a gente consiga ter imunidade, até para que a gente consiga ter saúde e bom equilíbrio hormonal, tá bom? Foi mais um vídeo rapidinho para vocês terem a noção do quanto os nossos órgãos são importantes e do quanto eles funcionam em equilíbrio um com o outro. Cuidem do sistema digestório de vocês, da boca até o finalzinho, tá? Outra coisa importante
importantíssima é a gente prestar atenção na língua. A língua faz parte do nosso sistema digestório e ela diz muito, 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 muito sobre você e sobre o seu intestino. A língua saudável, ela tem que ser rosada, coradinha, úmida, tem que ter um sebo, gente, que seja fácil de limpar. Tá? Aquela língua inchada que tem marcas de dentes mais esbranquiçadas e com um sebo mais grosso, mostra pra gente que a sua digestão ela não tá legal, que o seu estômago não tá conseguindo produzir enzimas digestivas, que a sua energia vital tá precária. Então, a língua é um órgão externo que a gente consegue ver o interno. Então, cuidem disso, preocupem-se com a saúde de vocês. E é isso, tá bom? Até a próxima. Beijos!